Hilda, querida, que vontade de saber de você, da tua vida, da nossa casa. Faz tempo que eu não tenho notícias suas. Antes sempre alguém me dizia como você estava, mas agora faz muito tempo que eu não encontro ninguém. E tem acontecido tantas coisas que eu acho que vamos ter que passar dias conversando. Eu sinto que os guias têm me protegido bastante. Tenho sonhado bastante com você. Muito amor, muita vida é o que deseja o teu sapo. Sapo amado, toda a saudade continuamente cada vez mais intensa. Ontem à noite fui no seu quartinho, olhei tudo. Guardei comigo aquelas coisinhas de ouro de medo de sumirem, já que o ouro custa carne. Isto é, a melhor carne humana. Aí fiquei lá sentada na sua cama, pensando, lembrando você com muito amor. Depois pensei na vida, no tempo, na velhice. Tudo foi ficando tão importante, tão sério, que resolvi sair para não desmaiar diante do inexprimível, do irrecorrível, do não entendimento disso tudo que é a vida, velhice, morte, tempo, enfim. Essa tragicidade cotidiana e infinita. Alguma luz deve chegar a qualquer momento. Aquelas torres devem aparecer, então, arrepiada de fulgor, volta a escrever. Tenho pensado bastante a senhora D. Um dia há de sair. Lacraia, quanta saudade. Vamos levando vida a tempo, mundo maluco. Você sabia que todos os grandes profetas foram pastores na infância e adolescência? Lewis Carroll, segundo seus cálculos, escreveu 98.721 cartas nos seus últimos 37 anos de vida. Que um templo de Afrodite, a deusa grega do amor, foi descoberto por uma arqueóloga americana chamada Reese Love. Que o número de variações possíveis nos 4 primeiros movimentos de cada lado de um jogo de xadrez é de aproximadamente 318 bilhões, 979 milhões, 564 mil, que no seu julgamento em Jerusalém, Adolf Eichmann declarou não ter lido Mein Kampf. Outros nazistas também fizeram a mesma declaração. O livro é muito enfadonho, disseram alguns deles. Bom, aí foram alguns fatos, estímulos interessantes. No mais, Lacraie, ando perplexo de saudade. Penso em você com unhas e dentes. A vida anda confusa, mas vai serenar, tenho certeza. Tudo por aqui está imerso em dupla realidade, uma aparente mobilidade, quando na verdade os relógios, com ponteiros ou sem, continuam correndo. Uma ilusória tranquilidade, quando em verdade estou imerso em temores, tensões e coisas do tipo. De qualquer forma, sobrevivem alguns sonhos. Um deles é que tudo corra bem e que possamos estar juntos, brevemente. Ai, Lacraie, você mesma vê como eu estou. Fiquei apavorado ao saber que a descarga elétrica de um relâmpago gera temperatura 5 vezes mais alta do que os 6.000 graus Celsius da superfície do Sol. Temos que tomar cuidado com isso dos relâmpagos. Eles podem carbonizar, de fato.
Querida Lacré, vou me despedindo. Saudades, tantas saudades. Escreve pra mim, manda outra linda carta tua. Espero não ter enlouquecido completamente no nosso próximo encontro. Desejo te encontrar, fortalecida. Beijos e abraços do seu Sapo Mora Fuentes. Sapo amado, sofro de passado e agora de velhice. À noite, uns torniquetes no coração na hora de pôr a cabeça no travesseiro. Então peço, fica perto de mim, meu Deus. Cheguei a isso. Invocar aquele, eu que vivia querendo que ele nunca me visse, para que passasse ao largo, agora pedir pinico, e tem dado certo. Parece que o cara vem mesmo, vai dando uma mansidão, um frescor. E aí, peço por todos nós. Que ele não se acostume, que não me queira demasiado, porque já sabemos o destino dos filhinhos do coração. Lepra é o mínimo. Ai, sapo. Que dor de ausência. Da tua. Que caminhada tão linda foi a nossa. Quentura no peito quando a gente se vê, né? Olha, a moça tá saindo. Comecinho é assim. Deus, uma superfície de gelo ancorada no riso. Isso era Deus. Ainda assim, tentava se agarrar-se àquele nada, deslizava geladas cambalhotas, até encontrar o cordame grosso da âncora e descia, em direção àquele riso. Vou indo devagar, sapo. Amós tem problema com as palavras. Cara, é afim de número, tu sabe. Mas tem uma dose bastante agradável de humor. Não sei, tenho a impressão que o destino de Amós vai ser um desapego das coisas, um sorriso constante e delicado que faz com que os outros pensem que ele pirou. Tá lucidíssimo, né? Você sabe. Vai largar a mulher, universidade, e afinal entender o seu modesto destino, seu pequeno destino, colado ao riso do outro, o infundado. No mais, tenho tomado vinho todas as noites. Fico meio paradona, olhando os ares. Rego sempre teu jardim. Ando percebendo melhor as flores também. Tenho infinita compaixão. Ai, de tudo, sapo. E te sei tanto. Ou penso que te sei, talvez. Mas estou perto. Sempre. Também, depois, estarei perto. Minha querida Lacraia, tive sonhos meio assombro, assustadores. Graças a Deus não lembro deles agora, porque senão estaria te assustando também, contando a maior parte deles. E também Marta, Mateus, que tem me atormentado de uma forma avassaladora que já não sei se realmente estou ou não me aproximando deles. Olha aí um trechinho do começo. Pálido contato do mundo no meu rosto. Mundo que se reinicia agora. Tarde de um primeiro dia sobre mim. E eu, Mateus, rodante singular, cavalo negro a quem cortaram a crina, refaço vagaroso a minha vida. Deserdado da simples existência,
destituído por compreender que apenas num espaço cruel se sobrevive, caminho passo a passo em direção à moira reservada para mim. Espanto sigiloso, como diria Amós, velho amigo das torres de luz. Amós, o matemático de um cosmos ainda desconhecido, que se refere a números e espaços além do que sei, que preserva sua visão singular com o apoio de uma estranha e verdadeira matemática. E eu? Como eu me preservei, se é que alguma vez participei de um círculo protetor? Sapo. Ou será que devo te chamar de Mora Fuentes, já que pretendemos que os pósteros nos leiam? Isso de sapo e lacraia pode soar muito mal. Hoje à noite fiquei andando, olhando o céu. Era lua cheia, demais feliz, porque eu sei que vai voltar logo e que já passou todo o medo. E agora é só ter paciência. Me veio um entusiasmo pela vida, por tudo, que escrevi um poema. Não vou morrer. Há construções, grafias, mandalas, atalhos a percorrer. Há liames, consanguinidade, e tantas coisas tão distantes e tão perto de mim, que hei de passar milênios a separar o equidistante. Há teu corpo, vive, ama-me, vive, ama-me, persegue-me, persigo-te. E com tantas delongas, como posso ser uma e ser tão breve? Hoje, 6 de julho, acabei de sentar a máquina. Pânico da guerra, das radiações, das químicas, das biológicas. Que medo de estar vivo também. Sapo amado, o importante é isso. Salvar, continuar, continuar, continuar. Continuar. Olá. Bom, olá, Daniel, chegou. Eu tava com dificuldade. Já ia fazer às vezes. Então faça às vezes, por favor, não quero cortá-la. Bom, queria dar primeiramente, agradecer a presença do Gustavo, que foi super generoso e disponível e a gente ensaiou, preparou para vocês essa leitura. É uma primeira leitura nossa, juntos, com esse material, e dar boa noite a todo mundo, agradecer a presença, passar para o Daniel a palavra para ele mediar aí nosso bate-papo. Olha, bom, antes de mais nada, foi linda a leitura de vocês dois. Acho que a seleção do texto foi impressionante. O cuidado que vocês tiveram, a Paula, o Gustavo que chegou nesse material agora, né? A Paula conhece o material há mais tempo, mas o Gustavo chegou há dias, né? Nesse material. Foi realmente lindo, assim. Aqui do lado, eu até fiquei meio bobo. Eu tinha programado alguma coisa, mas eu me perdi um pouco. Mas, enfim. As pessoas aqui no chat, elas estão
falando coisas maravilhosas, assim, estão todas gritando maravilhosos, bravo, uhul, que arraso, variantes do tipo. Acho importante Acendeu a falar. luz aqui, tá, Daniel? Acenda a luz. Vou esperar o Gustavo falar para fazer um comentário. Bom, primeiro, o G. Lima, fiquei arrepiado quando ela começou a falar. A Olga Bilenque, eu acho que é um comentário bem, bem valioso nesse sentido. Que emocionante ver vocês dois. E cadê? Gustavo, parabéns total. Então acho que a Olga não é do tipo que dá parabéns de graça. Então acho que valeu. Bom, Gustavo, queria começar com você. Assim, queria te perguntar como é que foi para você ter contato nesses últimos dias com esse material e se preparar para, enfim, para essa, eu não sei como chamar isso, essa leitura dramático-digital, enfim. A gente ainda não tem nome para as coisas, a gente está criando, né? E também é novo para mim. Eu estava só lendo poesias pela internet, uma leitura dramática assim ao vivo para mim é super novo, porque você acaba usando um espaço, você acaba não tendo contato físico com outra pessoa, e eu acho que mais do que tudo é aprofundar assim tão pouco num material que a gente está começando agora a trazer à tona para o público, para todo mundo conhecer, né? Eu conheço pouquíssimo do material, comecei agora a estudar junto com a Paula, ela foi me dando esse direcionamento e o mais importante é o subtexto de cada frase, né? Eles têm um subtexto pessoal em cada frase, em cada verso, em cada parágrafo, que para quem não conhece a história a fundo da relação dos dois, dos medos e da profundidade da conversa dos dois, pode até passar batido, como eu passei batido várias vezes e a gente sentou para discutir. Eu peguei pouquíssimas vezes como eu gostaria de pegar, mas a gente se propôs a fazer essa experiência para... Eu não tenho a menor capacidade de falar do material, tá? Então, vou falar da minha experiência. Por favor. Tem pouquíssima experiência para falar da profundidade da discussão dos dois, que é mais do que só corriqueiras lembranças e afetos, são questionamentos de vida, de tô envelhecendo, sobre a morte, sobre a vida pós-morte, sobre o que está acontecendo com a gente nesse tempo em que a gente se afasta, a experiência dos dois afastados. Então, para mim, mexer nesse material agora, num período de pandemia que a gente tá dentro, tá fora, que a gente abriu e não, que a gente ainda não tem um contato total com as pessoas, é muito sensível, porque me toca em um lugar que eu não imaginava. Bem, essa a minha experiência. Paula, e você? Como é que foi esse trabalho para Verter? Eu sei que esse trabalho foi muito acelerado nos últimos dias depois que você viu uma peça, é isso? Não entendi a pergunta. Não, queria que você contasse um pouco também da tua experiência, e eu sei que você se empolgou muito depois que você viu a peça dos Sátiros também, né? Nossa, muito. Esse espetáculo dos Sátiros realmente tirou a gente desse lugar, né, assim, da não realização, né, teatral. E eu fiquei muito emocionada com o que eles fizeram, né? Claro que o que a gente fez aqui é um embrião de algo que vai cada vez ficar mais sólido e mais bem composto, enfim. Mas eu fiquei muito entusiasmada desse outro lugar das mídias ser possível o aproveitamento disso também como uma linguagem artística, né? Por que não no teatro, né? Do teatro. E imbuída disso, eu já tinha esse projeto com as cartas
Eu apresentei esse material em 2018 na Flip, quando a Hilda foi homenageada. A Glauce Guima dirigiu essa foi uma leitura também, mas uma leitura encenada quase, e com o Jefferson da Fonseca, Ana Cândida e a Vanessa Del Negre, e foi muito bonito, né? Foi lindo, e agora, foi lindo. Obrigada. E eu gostei também, eu fiquei muito orgulhosa do resultado e a gente se dedicou bastante e a Glauce teve um olhar extremamente sensível, até porque ela conhece muito bem a obra da Hilda e a história da Casa do Sol. Ela é um membro da Casa do Sol também, né? E foi muito emocionante tudo. E aí, vendo o espetáculo dos Sátiros, eu pensei, por que não trazer pessoas muito talentosas que eu acredito que têm muito a oferecer para uma plataforma digital fazer alguma coisa completamente nova, né? E aí, emocionadíssima com as leituras do Gustavo no projeto que ele tem com a poesia, que é muito lindo. Se vocês não acompanham, pode ir lá no Facebook dele, nas redes sociais acompanhar, porque vale muito a pena. Ele lê as poesias de uma forma muito linda. E fiquei extremamente emocionada, acompanhei bastante, assim, as leituras, né? Ele já é meu amigo na rede social há mais tempo, né, Gu? Tem, acho que 2 anos, né, que a gente se vê, né, se Sim, fala sim. nas redes sociais. E Não, aí, já tivemos a possibilidade de se abraçar, de ter ah, contato sim, físico. karaokê, de beber até É, cair, de madrugada. Mas por enquanto, agora é só rede social, né? E aí fiquei emocionadíssima com o trabalho dele e fiz esse convite, e ele aceitou, e aí a gente está fazendo esse embrião e fizemos um primeiro recorte. Né? O Gustavo já de antemão entendeu muitíssimo bem o material, o tom, as intenções, que às vezes eu até esqueço de explicar para ele, porque de fato, né, como é um primeiro contato, mas como ele está entendendo tudo tão bem que às vezes eu até esqueço de falar e realmente a gente tem que sempre discutir e tal, porque igual ele falou, tem um subtexto, sim, dessas duas pessoas, tem uma relação que não é só o que elas falam na carta, né? Tem muita coisa por trás, né? Um dos subtextos Que é muito importantes, interessante. é o do processo criativo dos dois, né? Nesse trecho que você recortou, isso está muito presente, né? Tem a questão do processo criativo e como que um artista influenciava no outro, né? Uhum. Até em relação aos personagens, né? Porque essa referência ao Amos Queres, do Com os Meus Olhos de Cão, parece que seu pai que criou esse personagem, né? E a Hilda parece que ela se apropriou e utilizou, enfim, eles tinham uma troca muito grande artística, o que é extremamente lindo, né? Você vê dois seres humanos chegarem a essa reciprocidade enquanto artistas, né? Que é incrível. Eu fico lendo as cartas e eu acho que, tirando a minha irmã gêmea, é impressionante, né? É como se eles fossem irmãos gêmeos de alma mesmo. Eles têm uma reciprocidade muito incrível. Como a alma deles, né? Claro que a personalidade se diverge, cada um tem ali sua voz, né? Até isso repercute na literatura de cada um. Mas como que a alma é parecida, como que as intenções, as primeiras questões mais importantes para os dois são muito parecidas. Eu acho eles muito parecidos. Eu acho que transparece nas cartas, em todas as cartas, né? Uma coisa, é aquilo que a Hilda falava, que eles eram irmãos de alma, né? Tem aí um diálogo de alma mesmo, né? Olha, o G. Lima pergunta: gostaria de saber dos atores se eles enxergam diferenças entre escrever e atuar, do ponto de vista poético. Nossa, uma pergunta facílima. E se eles escrevem? Para os dois, pode começar acho que pelo Gustavo, e daí a Paula emenda. tem uma diferença muito grande, na verdade, né? Eu assimilo muito a música para quem escreve e para quem interpreta. Eu acredito que o intérprete, ele sempre vai dar a versão dele daquilo que ele está lendo, por mais que a personagem esteja posta no papel, com todas as características possíveis, quando ele fisicaliza isso, empresta as emoções dele,
nunca vai ser 100% aquilo escrito, aquela personagem, e nem deve ser, na minha opinião, fidedigna ao que o autor imaginou, mas é sempre a interpretação dele sobre aquilo que ele leu, a referência, ou sobre o texto. É sempre a interpretação daquele ator, enfim, daquele intérprete. Não, eu não escrevo, eu só interpreto. E, para mim, é muito gratificante interpretar, porque eu tenho essa facilidade, também essa curiosidade de entrar em várias vidas e aprofundar nesse universo. Eu acho que eu não conseguiria escrever, nunca tentei, mas não conseguiria escrever. Você fica preso a um personagem, e as cartas elas dão uma nuance uma nuance grande disso, né? A aflição deles presos naquele personagem para a construção e a estimulação de conflitos entre os dois para acrescentar dentro daquela obra, né? Eu acho que eu vou na interpretação daquela personagem e poder entrar e sair disso, mas emprestar os sentimentos do Gustavo para aquela personagem, para mim é gratificante e eu me detenho nisso porque eu acho que a minha capacidade também vai até aí. E você, Paula, qual a sua leitura? Então, além dessa questão do filtro que o Gustavo falou, que é muito real, a gente tenta, através da técnica, né, romper essas questões, né? E aí você tem a técnica que foi estabelecida, Stanislavski, Arthur, enfim. Aí por aí você pode caminhar e tentar tirar esse filtro, né? Porque a gente já nasce muito condicionado, né? Eu acho que a questão histórica, regional também, tudo isso influencia e você acaba filtrando ali na hora que você vai interpretar, né, alguém, interpretar alguma coisa, né? Até mesmo você tirando a ideia do personagem, né? Você mesmo vivenciando alguma situação em cena, você sempre vai trazer ali um filtro, né, do que você viveu, de onde você vem, sua família, questões religiosas, enfim. O que eu acho que diferencia na hora que você vai escrever, eu tenho algumas imersões como escritora, mas nem me consideraria uma escritora, porque eu precisaria amadurecer muito ainda para falar isso. Eu sou uma escritora. Mas eu já escrevi, sim, várias coisas. Eu gosto de escrever desde criança. O meu pai foi escritor. Eu tenho isso na família, assim. E eu fiz alguns roteiros, finalizei alguns curta-metragens como roteirista. E eu acho que na hora que você vai escrever, eu me sinto mais livre. Eu acho que existem mais possibilidades, né? Tem até aquele jargão, o papel aceita tudo. E eu acho que aceita a nossa imaginação, assim, né? Porque um processo teatral de interpretação, você também está sempre com alguém, você está com o filtro do diretor, da luz, né? E o papel você pode tudo, né, no papel. Basta ter coragem, né? O difícil é ter a coragem e enfrentar isso, porque escrever não é só inspiração, né? Não é só você, pronto, vou escrever. E nem atuar também, tá? Não acho que atuar é mais fácil, não. Acho que são duas tarefas, duas profissões, ofícios extremamente difíceis. Mas eu acho que na hora que você vai escrever, você tem que ter muita força, perseverança mesmo. Acho que para as duas carreiras, né? Só Não sei se responde. Só completando da Paula, nessa leitura em específica, a gente teve muito cuidado e conversou bastante de não ter a responsabilidade de interpretar nem a Hilda, nem o Mora Fuentes, porque seria leviano da nossa parte, e porque a gente gostaria de trazer essa reflexão das cartas e se aprofundar cada vez mais no conflito que as cartas trazem. Então, a gente teve esse cuidado e esse acordo desde o início de não trazer a personagem das cartas, mas o conflito em si que eles trazem, que para a gente foi super enriquecedor e também não deixou a gente preso numa necessidade de interpretar
e muito mais de sentir aquele conflito, de transparecer aquela história que eles estavam colocando de pessoalidade. É isso. Querem complementar com alguma coisa? Bom, eu queria agradecer todo mundo que assistiu e dizer que a gente vai criar essa rede das cartas trocadas entre a Hilda e o José Luiz Moura Fuentes. Enfim, estão todos convidadíssimos para as próximas leituras. A gente vai ficar super feliz, porque é um material belíssimo, né? E super raro, parece que não foi publicado ainda, né, Dani? Ele foi, não, publicado em livro e tal, não. Ele foi publicado num e-book especial que foi lançado durante a Flip. Então, assim, ele teve essa, digamos assim, esse brilho pontual, né, de ir a público. Mas não foram isso... todas as cartas também. Não, 50, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar quantas, mas é uma seleção. Foram 50. E também, mesmo assim, tem... enfim, mesmo assim, viveu naquele momento e depois deixou de viver essa edição, né? Foi algo fugaz. Mas enfim, então, essas cartas elas ainda são um tesouro e serão para sempre, né? Da Sala de Memória Casa do Sol e agora do trabalho de vocês que começa a ganhar vida. E tem um aspecto histórico muito interessante também, né? Porque você vê ali os anos 90 correndo, as questões do cotidiano, né? Que eu acho que também ficam aprendidas de certa forma. Ficam congeladas, né, ali. Exato. As cartas pegam um período até grande, né? Elas pegam de 70 alguma coisa, agora não vou saber 73 exatamente. até 92. É um período longo de amizade, né? Tem muitas coisas nessas cartas. Né? Material riquíssimo. Bom, então vamos encerrando por aqui, já passamos do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a poesia que vocês trouxeram, Paula e Gustavo. Foi um trabalho realmente lindo, muito bonito, e acho que tem um valor nessa live e tem um valor independente da live, né? Então, por favor, quem está assistindo, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Eu sou obrigado a falar isso. Mas pra gente é muito importante mesmo. E compartilhar, eu acho que compartilhar esse trabalho de vocês é uma coisa muito, muito bonita, porque é um trabalho muito, muito singular, muito rico e que merece ecoar cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Paula. Obrigado. Vou encerrando por aqui. Obrigado a todos e boa noite. Buenas. Luz.